Olá, boa tarde. A gente está fazendo a entrevista sobre as mulheres empreendedoras, que é um projeto de introdução à ADM. E eu queria te fazer umas perguntas primeiro pessoais e depois a gente vai para a entrevista, tá bom? Qual o seu nome? Jéssica Marques Paraguaçu. Telefone? DDD 11 93103 8979. Tipo de negócio? Empreendedorismo social. Sua idade? 33. Estado, Apesar de parecer 25. estado civil? Sou casada. Tem filhos? Não. Local de nascimento? Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sua formação, escolaridade? Sou graduada em Relações Internacionais, tenho 2 pós-graduações, uma em Gestão de Negócios e uma em Neurociência. E agora eu sou mestranda em Economia Política Mundial, foco em reprodução social, feminismo e gênero. Ok. A gente vai para a primeira parte agora das perguntas. Me fale um pouco sobre a sua história de vida. Da parte empreendedora ou... Total. Bom, então eu nasci numa cidade do interior do Rio de Janeiro, né, que chama Volta Redonda, mas a maior parte da minha vida eu morei em Resende, que é uma cidade do lado. Quem não conhece, é a cidade onde fica a AMAN, que é tipo a maior academia militar da América Latina. E é um lugar de um pensamento muito conservador, assim, né? Tem só o exército ali exercendo super influência na população. Então, desde muito pequena, eu sempre fui meio revoltada com esse conservadorismo. E muito sem saber que eu era feminista, eu já era feminista desde criança, né? E aí assim que eu me formei, né, na escola ali em 2009, eu fui fazer Relações Internacionais em uma faculdade do Rio. E aí, nessa época, eu estudei muito sobre a Ásia, então morei nas Filipinas por 6 meses para estudar sobre os conflitos entre a China e as Filipinas no Mar do Sul da China. E aí tive uma certa decepção com a academia, né? Porque eu fui para a Ásia estudar sobre esse tema, construir um TCC tipo, muito empírico, baseado em fatos, etc. E aí depois virou só tipo um TCC que ficou lá na estante e não serviu para muita coisa, né? E aí, coincidentemente, eu fui para São Paulo fazer um evento que era na faculdade da USP, né? E a gente era um curso de negociação multilateral focado para internacionalistas. E aí o melhor negociador, ele ganhava o seu dinheiro de inscrição de volta, né? E aí, coincidentemente, eu ganhei esse prêmio e conheci um cara no hostel que falou pra mim que estava indo para um evento de startups, eu nem sabia o que era startups na época. E eu falei, tô fazendo nada, eu tô com esse dinheiro aqui que eu ganhei, né? Vou lá conhecer o que é esse rolê de startups. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe esse modelo de evento chamado Startup Weekend, que é tipo um final de semana que você cria um negócio, valida uma hipótese e vê se aquele negócio vai dar certo. E aí minha empresa que eu criei lá com as pessoas aleatórias lá do evento ficou em segundo lugar. Eu falei, interessante esse negócio de empreender, né? Porque assim, a minha família é de empreendedores, né? Então meu pai tem sua própria empresa, meu irmão tem sua própria empresa. Então pro meu pai, pra mim era melhor ter uma, sei lá, carrocinha de cachorro quente do que trabalhar para os outros. Então eu fui criada nesse mindset de empreendedorismo, né? Então, para minha família, sucesso tinha a ver com você ter sua própria empresa. Eu acho que muito disso que me motivou a entrar nesse mercado. E aí eu voltei para minha casa. Na época eu estava fazendo minha pós-graduação em gestão de negócios e me deu essa vontade, né, de falar, cara,
será que eu consigo criar um negócio pensando nessa perspectiva digital, né? Isso foi, sei lá, em 2015, que esse assunto de empreendedorismo era algo muito, não empreendedorismo em si, mas empreendedorismo digital, vamos dizer assim, né? Estava meio começando no Brasil, então era uma ideia muito inovadora e eu sou muito assim curiosa, queria entender, né? E aí eu pesquisei no Google, falei, quando que vai ter o próximo Startup Weekend? E aí eu descobri que era em BH, aí eu fui para BH, participei de outro Startup Weekend, e aí minha startup ficou em primeiro lugar, a startup chamava Tá Pronto. E aí essa startup ganhou acesso a 1 ano de aceleração dentro de uma aceleradora chamada Tecmol, lá em BH. E essa aceleradora, ela tinha uma parceria com o governo de Minas Gerais muito forte. E aí empreendedores que hoje são super conhecidos, tipo o Dieguinho da Rock Content, o Israel das Mélios, etc., eles eram tipo mentores lá, a gente, sei lá, conversava com eles, né? Mélios, por exemplo, se tornou um unicórnio, fez a PO, etc. E eu tive a oportunidade de ter mentoria com esses empreendedores assim quando eu estava começando na minha trajetória como empreendedora. Para você, o que significa ser empreendedora? Mas você quer que eu termine a história? Desculpa. Pra mim tinha acabado. Não. Me desculpa. Essa startup Tá Pronto foi a minha primeira. E aí eu acabei enfim, fiquei esse ano na aceleradora, terminei minha pós-graduação e aí fui trabalhar no mercado de startups lá em São Paulo. Comecei como vendedora, me tornei diretora de vendas e aí eu fui vendo que esse mercado ele era muito machista. E à medida que eu ia crescendo na carreira, eu tive uma ascensão muito rápida, né? Então saí de vendedora júnior a diretora em tipo 3 anos. E aí eu sofri muitos assédios, aconteceram muitas coisas. E aí eu falei, cara, mas será que só eu nesse mercado enfrento esses desafios enquanto mulher? E aí eu criei um evento chamado Mulheres no Comando, o que nunca te disseram sobre chegar ao topo, para trazer outras executivas para discutir o que era ser uma mulher, né, tentando empreender, tentando estar em posição de liderança. E assim construir essa empresa chamada Mulheres no Comando, que começou com uma comunidade para mulheres trocarem, principalmente mulheres que aspiravam a ser líderes em grandes empresas ou empreendedoras. E a gente começou ali mais ou menos em 2019, 2020 e durou até ano passado. Então foram 5 anos, quase 6 anos aí de muita coisa que aconteceu. Mas aí, enfim, esse é um pouco do resumo da ópera. Ok. Para você, o que significa ser empreendedora? Acho que para mim, ser empreendedora significa ter um propósito e ter vontade de fazer as coisas acontecerem. Pelo menos é o que me movia, né, ao empreendedorismo. É ver coisas que eu gostaria que mudassem e tentar mudar elas através de estratégias e negócios. Você se considera empreendedora e por quê? Eu me considero uma pessoa empreendedora, justamente porque eu tenho esse... ia falar mindset, mas estou contra essa palavra agora, então... Mas eu tenho essa perspectiva de... muitas vezes a gente enxerga desafios ou problemas em determinadas áreas e ao invés de você pensar, as coisas são assim mesmo, né? E você tentar propor soluções ou iniciativas para mudar esse cenário. Então, nesse aspecto, eu me considero empreendedora e mesmo que não mais tendo uma empresa de tecnologia com investidores, etc., como eu tive, eu acho que minha forma de pensar continua nesse sentido, mesmo estando hoje na academia, que é super crítica, inclusive, ao empreendedorismo.
Quer fazer uma pausa para beber água? Não, tudo bem. Que daí tá o tempo seco, então. Brasil. Pergunta pra ela por que ela considera a academia contra o empreendedorismo. Acho que é importante. Que? Não escutei direito. Pergunte pra ela por que ela considera a academia contra o empreendedorismo. Por que você considera a academia contra o empreendedorismo? Porque não necessariamente toda a academia é muita coisa, né? Mas assim, hoje eu faço, por exemplo, mestrado na UFABC e eles têm uma perspectiva muito crítica sobre esse discurso. Eu até concordo em partes, né? Porque o discurso de precarização do trabalho, seja, né, você ser Uber ou motorista de aplicativo, criou-se um movimento que ajuda a precarização do trabalho. Então acaba que tem um certo, com razão, um certo discurso contra isso, né? E também sobre essa questão, pelo menos a academia que eu frequento, né, que é extremamente de esquerda, tem toda essa crítica em relação ao capitalismo, aos meios de produção, tudo. Então, eu entendo as críticas, eu acho que muitas delas fazem sentido. Mas, enfim, faz parte da minha trajetória, então não posso negar quem eu sou e eu acho que, inclusive, isso me dá perspectivas diferentes do que pessoas que sempre estiveram na academia, por exemplo. Okay. Que tipos de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar o seu negócio? Boa pergunta. Eu acho que na verdade são skills de adaptabilidade, curiosidade e resiliência. Acho que são, eu diria, 3 características essenciais para quem é ou quer se tornar empreendedor, né? Adaptabilidade, porque você pode ter uma ideia super incrível de negócio e chegar na prática a sua ideia não valer nada. E aí você tem que estar sempre se adaptando às perspectivas novas, etc. E por mais que você tenha um background, que você tenha muito conhecimento em uma área, quando você empreende, você tem que conhecer de tudo um pouco. Então, se você não estiver aberto ao aprendizado, a estar sempre aprender a aprender, você tende a falhar porque, enfim, ser empreendedor exige que você tenha um conhecimento financeiro, de negócios, de estratégia e de uma série de coisas que eu, por exemplo, não tinha quando comecei minha empresa. E aí eu tive que... E resiliência porque é difícil pra caralho. Né? Então, as pessoas acho que talvez não tenham noção de quanto é difícil tirar uma ideia do papel, fazer acontecer, gerar negócios. São muitas variáveis, né? E normalmente a tendência é dar errado. Então, você precisa estar sempre lidando com a frustração de saber que pode dar errado a qualquer momento. Por que você decidiu abrir seu próprio negócio e por que esse ramo? Então, como eu comentei sobre a minha história, né? Eu trabalhava no mercado de tecnologia, que é um mercado muito machista, muito masculino, né? Não sei se vocês sabem, mas o mercado de tecnologia é um dos mercados mais masculinos que tem. E enfrentei muitos preconceitos mesmo, né? Então, alguma vontade dentro de mim de fazer isso mudar, porque eu achava injusto que, por exemplo, eu estivesse numa reunião e se eu me posicionasse de uma forma ou de outra, eu era tratada como agressiva, como, né, você é uma pessoa difícil, eu ouvi isso milhares de vezes. E na verdade não era isso, né? Era só porque eu era mulher e a expectativa é que eu fosse dócil e aceitasse tudo que me dissessem e eu nunca fui essa pessoa. Só avisando que vai ter umas perguntas que é repetida aqui, porque Tá bom. eles não se adaptaram à história de vida, então... Tá. Pode pular essas perguntas. Não, sim. Cara, é muito
muito analisante você tá fazendo uma entrevista com uma pessoa, tipo ela, e você tá limitado a pergunta do papel. Exatamente. É triste. Mas tá, vai. Essa E aí, tipo, não, depois a gente fala sobre isso, mas vai, pergunta. Ok. Como começou a botar a ideia em prática? Quem foram os seus apoiadores? Então, eu comecei a ideia com esse evento que eu comentei, que chamou Mulheres no Comando. Eu não tinha pretensão de se tornar uma empresa, mas assim, eu fiz isso. O evento aconteceu num dos principais hubs de tecnologia de São Paulo, não sei se você conhece, chama Cubo Itaú. E lá no Cubo é um hub muito forte desse mercado, né? E aí, quando abri as inscrições para o meu evento, ele lotou em horas. E aí eu entendi que uma coisa que é muito importante entender quando você é empreendedor, que existia uma dor muito clara do mercado. Então as mulheres estavam enfrentando um desafio que não era falado, que elas não tinham vazão, que elas não tinham onde conversar sobre isso, que elas não tinham onde lidar com isso. E quando eu vi essa demanda e essa dor e essa intensidade em procurar ambientes que essas mulheres pudessem falar sobre isso, eu entendi que eu tinha uma oportunidade. E aí, de um evento, a gente criou uma série de... Foi engraçado que foi, tipo assim, o evento foi em março de 2020. E aí, uma semana depois, fechou tudo, né? Porque veio a pandemia. E a gente tinha criado uma agenda de eventos que iam acontecer ao longo do ano. E aí, a adaptabilidade que eu falei, né? A gente teve que se adaptar e começou a fazer encontros online. E a partir disso surgiu essa comunidade, que depois se tornou um produto digital, que, né, as mulheres pagavam para uma assinatura fazer parte dessa comunidade. Então foi meio orgânico, assim, não foi tipo assim, nossa, deixa eu pensar aqui num modelo de negócio, fazer um business plan, não foi nada assim. Foi tudo muito orgânico, assim, as coisas foram acontecendo. E quando eu vi, eu tinha uma comunidade de centenas de mulheres. E eu falei, beleza, agora o que eu faço com isso, né? E aí meus apoiadores foram pessoas próximas, né? Meu marido hoje, que era meu namorado na época, amigos, etc. Eu tive várias voluntárias que me ajudaram a fazer acontecer, pessoas que acreditavam nessa causa. Então, foi isso. Quais foram os desafios e obstáculos enfrentados? Todos, né? O que não foi obstáculo e desafio? Eu acho que poderia ser a pergunta, assim. Eu acho que de oportunidade a gente teve esse cenário da pandemia, que as pessoas não tinham nada muito o que fazer, além de participar dessas comunidades online, então foi um grande impulsionador. Mas o desafio é que a gente estava criando algo completamente novo, que não existia, então a gente não tinha muito parâmetros, né, do como fazer as coisas acontecerem, uma falta de conhecimento mesmo de como gerir uma comunidade, de como fazer as coisas acontecerem. O mercado de tecnologia também ele é muito, como eu comentei, enviesado, então para conseguir investimento, né, não sei se vocês sabem esse dado, mas das empresas, startups, etc., as mulheres só conseguem tipo 2% dos investimentos no Brasil. Não sei se é 2%, eu sei que é muito pouco, que eu não tenho o dado aqui de cor, mas é bem pouco mesmo. Então, os próprios vieses de gênero, que foram que me impulsionaram a começar, foram grandes desafios. E aí, no final, né, nesse momento, a gente tinha um impulsionamento do discurso público muito a favor, né? Teve George Floyd, etc. Mas aí, com o avanço da extrema-direita e o discurso do woke, né, começou a pregar muito forte, as empresas começaram a não querer falar sobre isso. Então, porque o que a gente lidava não era só um negócio, era um negócio social. Então a gente tinha um propósito de transformação e de realmente
causar um impacto na vida dessas mulheres. E fazer isso é muito mais difícil do que você ter um negócio apenas pelo lucro. Aí já vai uma pergunta repetida aqui, ó. Você já sofreu alguma dificuldade em sua trajetória como empreendedora por ser mulher? Todas também. Eu acho que existem várias pesquisas, né, que mostram como, por exemplo, os investidores são muito mais críticos e exigem muito mais resultados do que quando você está levantando capital sendo homem, assim. Eu tenho vários amigos nesse mercado de tecnologia, conheço amigos que levantaram, sei lá, 10 milhões de reais com um PPT sem muitas perguntas feitas, né? Eu levantei investimento também, mas no final eu decidi fazer uma captação exclusiva de mulheres porque eu entendia que talvez investidores homens não compreendessem o que eu estava fazendo. E, enfim, até tive propostas de fundos, inclusive fora do Brasil, um fundo europeu fez uma oferta. Mas é isso, extremamente abusivo para... Então é isso, quanto mulher, a questão é que você sempre tem que se provar 2, 3 vezes mais para conseguir o mesmo resultado se você fosse um homem. E... simples assim. Quando você lida com isso, você entende, mas de alguma forma não torna mais fácil. Você já tinha algum contato com a administração de empresas? Sim, porque eu fiz pós-graduação na IBMEC em gestão e estratégia de negócios e, sendo honesta, assim, me ajudou muito pouco. Porque a prática e a teoria, elas tendem a se desconectar, né? Então, eu lembro de uma aula que eu estava quando eu estava criando a minha outra startup, né? Eu levei meu business plan lá para criar junto no projeto final da minha pós-graduação. E a professora queria que eu seguisse estritamente as regras ali, e aí ela tinha muita dificuldade de entender um pouco dessa diferença entre a teoria e a prática. Então, a teoria ajuda, né, eu ter noção de como ler um balanço, de como ler planilha, etc. Mas a vida real do empreendedor acaba sendo muito mais complexa. O que mudou na sua vida após abrir o negócio? Tive 2 burnouts. Eu tô rindo, mas é sério, gente. Ai, cara. Eu tô rindo, mas é sério. Eu tive 2 burnouts, desenvolvi uma doença autoimune. E até por isso eu tomei essa decisão de atuar como consultora individual, porque construir um negócio de impacto social num ambiente extremamente machista, né, com pressão de investidores, uma série de coisas, te demanda muito, né? Então eu trabalhava, sei lá, 14, 16 horas por dia e não era suficiente. Tinha time, tinha que pagar salário de time, eu cheguei a ter 20 pessoas no meu time e às vezes, sei lá, dia 5 eu tinha que pagar o time, dia 15 eu não tinha dinheiro para pagar o time. Eu, caralho, o que eu vou fazer para pagar o time? E aí você tem que correr atrás e às vezes não é bom o suficiente você dar o melhor de si, porque às vezes o melhor que você pode dar não vai pagar as contas. Então, essa é a realidade do empreendedor, né? Principalmente, eu acho que se eu tivesse um negócio tradicional, de um business que fosse super estabelecido no mercado e tal, provavelmente as coisas seriam diferentes. Mas tentando lidar com o impacto social, etc. E aí, na época eu também engravidei, perdi minha filha, então foram várias coisas que aconteceram. E aí eu precisei, me afastar um pouco e não sei se eu voltaria nessa pegada que eu já trabalhei e já fiz um dia.
Se puder escolher, o que estará fazendo aqui daqui 5 anos? Ah, é ótima pergunta. Não sei. É meio aberto, assim. Não, é assim, eu, né, como eu comentei, eu trabalho como consultora hoje para grandes empresas de gênero, né? Então, para ajudar, continuar ajudando essas empresas como montar iniciativas. Entrei para esse mestrado, né? E na verdade hoje eu estou tentando entender como eu pego todo esse conhecimento, porque foi muito conhecimento, né? Essa experiência toda foi dolorosa, mas ela me gerou muitos aprendizados, né? Então como que eu pego isso para traduzir em mudanças reais? Eu acho que o que se mantém para mim é esse desejo de impacto na vida das mulheres. Atualmente você gosta do que faz e por quê? Eu gosto, acho que eu consegui construir uma vida mais equilibrada, né? Um trabalho mais de 6 horas por dia. Pesquisar, estudar é algo que me anima, que eu gosto muito, que eu sou muito curiosa, questionadora, né? Mas ainda tem a questão financeira, que a academia é triste, né, gente? Mas eu tenho essa vantagem de ter esses trabalhos de consultoria que me ajudam, né? Por exemplo, a estar aqui, fazer projetos, etc. Mas gosto do que eu faço, mas eu acho que sempre dá pra gente melhorar, né? A gente vai agora para a segunda parte, que são mais perguntas, mas é bem curtinho. É curta. Tá. O seu negócio reflete quem você é, os seus valores pessoais? Com certeza, né? Criar um negócio de propósito tem muito a ver com os valores, né? Eu acho que foram eles que me mantiveram mesmo nos momentos mais difíceis. Eu acho que talvez o aprendizado do que aconteceu tenha me ajudado a olhar para uma visão mais crítica, principalmente para esse discurso do empreendedorismo, né? Que ele pode, sim, né? Como eu falei da crítica da academia, ele pode ser muito predatório, né? Dessa lógica de autoexploração, mas o que foi a pergunta mesmo? O seu negócio reflete quem você é, os seus valores pessoais? Eu acho que eu sou muito mais do que o meu negócio. Foi uma lição que eu aprendi. Que em algum momento eu já achei que eu era o meu negócio. Eu acho que foi um dos maiores erros que eu cometi. Como estava estruturado o seu negócio? As pessoas envolvidas, funcionários, sócios, local de trabalho, empresas parceiras, fornecedores? Então, a gente era uma startup, né? Como eu comentei, a gente chegou a ter 20 funcionários. Eu fiz uma captação de investimento com executivas do mercado no geral, né? Então foi uma captação bem feminista, porque também existem poucas investidoras no mercado. Eu tinha uma sócia que era chilena, e aí inclusive a gente estava falando sobre expandir as operações para o Chile e tudo. E a gente basicamente tinha duas frentes, né? A gente tinha a frente da comunidade, que a gente chegou a ter mais de 5.000 mulheres assinantes, e a gente chegou a ter a frente também que trabalhava diretamente com as empresas, e com o nosso conteúdo, etc., a gente chegou a impactar mais de 2 milhões de mulheres. Então, eu acho que a gente conseguiu gerar um impacto significativo no mercado, mas financeiramente, porque assim, no mercado de tecnologia existe é quase um esquema de pirâmide. Então, você capta investimento para fazer essa validação inicial de negócios, e aí depois, ou você consegue andar com as próprias pernas, ou você tem que fazer novas captações de investimento. A maior parte das empresas, inclusive essas grandes que a gente conhece, tipo Uber,
iFood, etc., precisaram desse capital por muito tempo, porque como são ideias inovadoras, a rentabilidade delas não é a mesma que é esperada no mercado tradicional, né? Então você tem que viabilizar esse negócio. E aí chegou um momento que eu entendi que a gente precisava, e foi um momento também que o capital do mercado deu uma secada. E já era para, como mulher, difícil captar investimentos, né? Então eu captei 1 milhão, a próxima rodada, que era uma série, não uma série A, né? Seria uma série B, talvez, seria captar 10 milhões. E estava muito difícil conseguir, então a gente tinha que sobreviver com as nossas próprias receitas. E aí a gente tinha, por isso que a gente tinha esses momentos muito... que tinha mês que fechava contratos ótimos, tinha mês que não fechava tantos contratos assim. Então, essa lógica do mercado acaba sendo mais difícil, né, para essas empresas que não têm esses venture capitals investindo, e como a gente estava numa mudança de discurso aí do mercado, poucos investidores estavam dispostos também a investir em algo relacionado a gênero. E tem uma questão política também inclusa, né? Esperar, né? Pode falar. Ah, tá. O que o seu produto ou serviço tem de diferente dos outros? Não existia, basicamente. Não existia uma iniciativa como a minha na época que eu criei. Tinham empresas que tentavam fazer algo similar, mas eu acho que era algo inovador, assim. Mas o que fez com que não desse certo não necessariamente era a capacidade de inovar, mas talvez o mercado não tivesse real interesse de fazer a mudança que a gente estava propondo. E aí eu acho que foi por isso que acabou não dando certo. Como você se mantinha informada sobre o mercado em que você atuava? Basicamente indo em eventos, conversando com as pessoas, né? Eu acho que é isso. A gente conhece, fazendo muito, né, essa palavra, esse mercado é cheio de palavras em inglês, né? Fazendo muito benchmark, conhecendo outras operações, entendendo o que os outros empreendedores estavam fazendo. Isso. Você compartilhava as informações que você obtinha? Nossa. Tá. Você compartilhava as informações que você obtinha e com quem? Eu acho que depende, né? Acho que é difícil essa pergunta, porque você compartilha estrategicamente, você compartilha com parceiros, com pessoas que estão aliadas ao seu negócio, né? Mas você não sai compartilhando com todo mundo. Eu já dei várias entrevistas, né, como essa aqui, de tipo, contar sobre a minha história, etc. Mas sobre o business em si, você compartilha mais com stakeholders estratégicos. Você consulta ou envolve seus colaboradores nas tomadas de decisões em seu negócio? Depende do nível, né? Porque tem nível de tomada de decisão que... isso é como que eu vou pagar os colaboradores? Então, existem camadas, né? Então, tipo, o que vocês acham da missão, da visão, do propósito da empresa? Eu acho que esse tipo de coisa é legal, envolver os colaboradores, trazer eles para a mesa, etc. Mas tem aspectos muito sensíveis do negócio que você só compartilha ou com seus investidores ou com o seu sócio ou pessoas que estão ali como consultores, apoiadores do negócio. Como eram selecionados os seus colaboradores? Depende, né, da área. Acho que cada área tem uma demanda diferente, mas no meu caso, acho que o alinhamento à pauta era essencial, né? Não adianta trazer um bolsominion pra... Não. Não adianta. É bem tenso. Então, variava, né? Acho que o alinhamento de valores, de propósito, era básico, assim.
quais os benefícios são oferecidos aos seus colaboradores para que eles se sintam mais motivados? A gente não tinha muitos benefícios, né? Porque a gente é uma empresa muito pequena, tentando sobreviver. Mas eu acho que quase todas as pessoas que trabalhavam lá eram muito conectadas a esse propósito, assim, eu acho. Então, esse senso de estar fazendo alguma diferença e tal, né? Que eu sei que, né, olhando da perspectiva de empregador, etc., é péssimo, mas era o que a gente tinha para oferecer, então não tinha muito o que conversar sobre isso. O que você pensava para o futuro do seu negócio? Então, a gente queria se tornar, na real, uma ferramenta de tecnologia que se tornasse basicamente um hub de informações e dados sobre as empresas para ajudarem elas a medirem suas métricas sobre diversidade. Então, igualdade salarial, representatividade de mulheres, olhar sobre as políticas que estavam sendo implementadas, o quanto essas políticas estavam sendo efetivas, né? E isso ajudaria as empresas a serem mais realistas no seu discurso, né? E conectar o discurso com a prática. Só que aí, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que não era real o interesse delas. Elas só queriam, botar lá no marketing, né? Fiz um programa de liderança feminina aqui e tal, então... Mas o propósito mesmo era justamente ser essa ferramenta gestora de iniciativas de diversidade internas. Que mensagem você gostaria de passar para as mulheres que estão iniciando seu próprio negócio? Eu acho que um aprendizado super importante que eu tive é não confundir o CPF com o CNPJ. Porque é muito fácil deixar isso acontecer, porque você coloca tanto de você na empresa, no que você está construindo, etc., que muitas vezes você doa mais do que você tem, como foi o meu caso, né? E aí, isso atrapalha, inclusive, a sustentabilidade do negócio. Então, ao longo da trajetória de 5 anos aí do Mulheres no Comando, eu dei 120% de mim. Então, e porque eu queria fazer as coisas acontecerem muito rápido, eu sempre fui muito ambiciosa e etc. Mas, talvez se eu tivesse feito as coisas com mais calma, com mais serenidade, entendendo uma estratégia mais a longo prazo, talvez tivesse sido melhor para mim e para a empresa, né? Então, se cuidar não é que enquanto empreendedora a gente sente culpa. Eu tô aqui na academia, ou eu tô, sei lá, sem fazer nada, eu poderia estar mandando aquele e-mail para um cliente, eu poderia estar prospectando, eu poderia estar... Porque, assim, coisa para fazer é infinito, né? Então, eu diria para elas se priorizarem, porque o CPF é mais importante que o CNPJ. Hoje você está aqui na UNB, na Semana da Soberania da Tecnologia. Pode me falar um pouco sobre sua participação nesse evento? Então, eu vim apresentar um artigo chamado Ciência e Tecnologia, os vieses invisíveis nas tecnologias digitais. Então, eu estou basicamente construindo um artigo questionando esses vieses dentro das tecnologias, assim como outras pesquisadoras já questionaram os vieses da ciência. E aí eu estou fazendo um comparativo disso com as tecnologias, etc., e como isso pode impactar as mulheres, sabendo do que eu sei do mercado digital e trazendo críticas de feministas do Sul, que são basicamente uma crítica epistemológica que faz a gente pensar, de fato, se o que a gente está construindo faz sentido também para as mulheres, ao invés de simplesmente aceitar e falar, não, as tecnologias são incríveis, maravilhosas. Então, estou trazendo todo o insight que eu
aprendi nesse mercado e tentando traduzir isso para artigos, para conhecimento, para gerar essas discussões. Ok, é isso. Finalizamos. Muito obrigado pela sua participação. A gente te prendeu um pouco mais do que 15 minutos, perdão. Desculpa. Mas agora que tá livre, fala, pode. Ah, tá. Agora que